the hills and far from her. She's waiting for love to be realized. Olá, eu me chamo Rita, faço parte dos palestrantes da nossa querida casa São Francisco de Assis e estou dando uma passadinha hoje para a gente conversar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, que nos esclarece, que nos traz tanto conforto. O capítulo que vamos conversar hoje é o capítulo 7 e é mais um daqueles que gerou ao longo de muito tempo muita distorção, né? Muito mal entendimento. Por isso, Kardec, com toda aquela ajuda dos mentores espirituais, conseguiu trazer de forma tão mais clara para nós esses ensinamentos de Jesus, que não porque ele não transmitiu de forma clara, ele transmitiu sim, mas a gente tem que entender que ao longo de mais de 2000 anos, também passado por diversas linguagens, né? Mesmo na linguagem de Jesus, na época de Jesus, existia a linguagem do povo e existia a linguagem das sinagogas. Então tudo isso abriu sempre uma margem a um mau entendimento das palavras do Cristo. Ainda bem que temos hoje essa ferramenta que nos auxilia a compreender o que é mesmo que Jesus quis dizer. O capítulo 7 que nós vamos conversar hoje é Bem-aventurados os pobres de espíritos. E quando a gente ouve isso, realmente a gente já fica assim, pobre de espírito é um bem-aventurado? Bem-aventurança é ser feliz, né? O que é preciso entender por pobre de espírito, está nesse capítulo. Todo aquele que se eleva será rebaixado. Mistérios ocultos aos sábios e aos presunçosos. As instruções dos espíritos, o orgulho e a humildade. Missão do homem inteligente na terra. O que é preciso entender, então, por pobre de espírito? Bem-aventurados os pobres de espíritos, pois é deles o reino dos céus. Isso está em Mateus capítulo 5, versículo 3. Aqueles que não acreditam zombam deste ensinamento moral. Bem-aventurados os pobres de espíritos. Como têm zombado de outras afirmativas de Jesus por não as entenderem. Por pobre de espírito, Jesus não se refere aos homens desprovidos de inteligência, mas sim aos humildes. Ele diz ser para estes o reino dos céus, e não para os orgulhosos. Segundo a opinião da maioria, os cientistas e os intelectuais da Terra têm como conceito tão alto de si mesmo e de sua superioridade que olham as coisas divinas como indignas de mensagens e de sua atenção. Preocupados somente com eles mesmos e com a sua vaidade, seus olhos não podem se elevar até Deus. Aqueles que se acreditam superiores a tudo têm a tendência de não aceitarem o que está acima de suas capacidades, pois isso poderia rebaixá-los. Chegam ao ponto de negar a divindade. Porém, quando concorrem em aceitar que Deus existe, negam-lhe um de seus mais belos atributos, a sua intervenção sobre as coisas desse mundo, pois então estão convencidos de que apenas eles são suficientes para bem gerenciá-lo. Isso está então no capítulo do Evangelho, capítulo 7, que eu convido todos vocês a darem mais uma lidinha em casa, a compreenderem, porque tem muita matéria aqui para a gente entender. E o nosso formato aqui é só uma pinceladinha, né? Para a gente manter esse vínculo, matar um pouco dessa saudade de estarmos lá reunidos naquela casa abençoada, naquele auditório, ouvindo as palavras do Cristo. Bom, gente, então esse capítulo, ele, apesar de no primeiro momento, assim, nos dar essa confusão do que seria pobre de espírito, está aí bem esclarecido que pobreza de espírito seria melhor substituída por simplicidade, por humildade. É para esses que o reino dos céus está.
E bem-aventurados aqueles que sofrem, porque serão consolados, porque serão entendidos. Jesus nos convida neste momento a que nós paramos um pouco para entender, para compreender um pouco mais sobre os nossos sofrimentos. Há muitos momentos em que passamos por dificuldades na vida, e não poderia ser diferente, né? Porque a Terra é um planeta de provas e expiações, é uma escola. Então viemos aqui para realmente testar, para demonstrar o que a gente já aprendeu na nossa caminhada. Então não poderia ser diferente a gente passar por sofrimentos, faz parte dessa existência, sim. Mas como é que nós passamos por esse sofrimento? Nos sentindo ofendidos, raivosos, injustiçados? Ou tentando compreender que existe algo muito maior por trás de qualquer sofrimento, de qualquer provação, de qualquer dor que a gente passe na matéria? Não podemos esquecer nunca que Jesus veio aqui nos dizer que o Pai é amoroso, bondoso e justo, e Ele jamais abandona um filho. O que isso quer dizer na prática? Se a gente internalizar bem esse conhecimento, se a gente realmente compreender esse entendimento e sentir, vibrar com o coração essa verdade de Deus, como pode nós duvidarmos de algo que está nos acontecendo? Se algo ruim está nos acontecendo, só existe uma alternativa. Eu não compreendo o que tem por trás disso tudo. Mas que existe um motivo muito sério, muito justo, existe. Quando nós passamos a olhar a vida com esses olhos, e não com os olhos da revolta, de sermos injustiçados, de sermos esquecidos, mas que Deus é esse que me fez perder o emprego, que me fez passar fome, que me fez todas essas coisas, se Ele me ama. É difícil realmente quando estamos aqui. Não seria, ninguém nos disse que seria fácil, disse que seria possível. E aqui está uma das ferramentas que nos auxiliam a entender melhor. Porque a fé, para nos auxiliar, ela precisa ser uma fé raciocinada, uma fé que nos traga um entendimento, que nos traga um alívio nas nossas dores, nas nossas questões. Jesus falou em diversas ocasiões sobre o sofrimento e sobre o consolo e sobre esse Pai amoroso. Basta que a gente consiga enxergar além deste olhar da matéria que nós temos. Nós, enquanto ainda temos, tentando fortalecer essa nossa fé, nós ainda temos o hábito de um olhar muito materialista. Nós olhamos para essa situação agora, como se nós tirássemos uma foto do que está acontecendo agora, e isso é o que importa. Concordo com vocês, eu também passo por muitas dores, todos nós passamos. Cada um em um momento, outras pessoas a gente olha de fora e pensa que não estão sofrendo, que tudo é mais fácil para elas, mas cada pessoa tem o seu desafio, o seu crescimento e as suas dores. Se nós olharmos dessa forma tão engessada para uma situação que nos acontece, nós realmente não vamos conseguir olhar, entender e receber este conforto, este consolo que as palavras do Cristo nos trazem. Bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os humildes, os simples. Porque quando nós entendemos que precisamos cultivar a humildade, a simplicidade no nosso coração, nós nos colocamos de joelho perante o Pai e nos dizemos: Pai, toma conta de mim. Eu não estou entendendo o que está acontecendo neste momento na vida, mas confio plenamente em Ti e sei que Tu estás comigo, que Tu estás me guiando, que Tu estás me cuidando. Quando nós colocamos nessa posição, é porque nós estamos realmente tendo um ato, cultivando um momento de simplicidade e humildade.
O orgulhoso, ele jamais consegue se ajoelhar, e aqui eu falo no se ajoelhar de uma forma simbólica, quando a gente dobra a nossa brabeza, a nossa raiva, a nossa prepotência, a nossa, não, eu tomo conta de tudo, eu que controlo tudo. Nós não controlamos nada. Nós temos sim o livre-arbítrio para escolher situações, ir para um lado ou ir para o outro, mas o controle de tudo que acontece em nossa vida e no universo é Deus. Este Deus que está sim dentro de nós. E aí não, mas só um pouquinho, Rita. Tu falou que a gente não tem controle, mas Deus tem controle. Deus está dentro de nós, sim, nós temos o controle de algumas situações que nós já podemos mudar. A grande magia da vida e os eventos e as situações que nós precisamos passar para aprendizado, por prova, essas estão no controle do nosso Pai maior. Mas isso não significa dizer que nós somos marionetes, que nós temos que ficar apenas sentados e esperando o que vai acontecer. Temos ferramentas, temos inteligência, temos força, temos fé. Vamos agir naquilo que a gente pode, até onde a gente pode. Vejam um caso de uma doença, por exemplo. Nós não podemos nos entregar para quando recebemos um diagnóstico, né? Hipoteticamente, recebemos um diagnóstico de uma doença. Ah, pronto, é a vontade de Deus, agora acabou. Não, nós precisamos mandar um comando para as nossas células. Haja o que houver, eu vou lutar, eu vou vencer, eu vou ter força. Esta é a energia e esse é o controle que nós temos. O livre-arbítrio de escolher. Porque quando nós desistimos e jogamos a toalha, nem as nossas células não reagem. Aí a gente vai dizer, ah, pois é, a doença veio e me fatalizou e foi assim. Não, mas eu nem fiz o esforço. Eu preciso fazer o esforço. É como aquele jovem que quer o primeiro emprego e não vai buscar lá a sua entrevista numa vaga de emprego. Aí fica em casa esperando que um amigo indique. Pode acontecer, até pode acontecer, né? Mas é muito mais raro. Se você se mostrar na posição de que eu quero e eu estou indo em busca, as portas se abrem. E não ficar ali na inércia esperando que Deus dê conta de toda a nossa vida. Mas para que isso aconteça, para que a gente tome então as rédeas da nossa vida, para que a gente seja merecedor desse conforto e desse pedacinho do reino de Deus, que é para os que sofrem, esse conforto, esse consolo, nós precisamos nos analisar. O quanto de orgulhosa eu sou a ponto de não pedir ajuda a Deus. Há algumas correntes que a gente ouve de pessoas falando que dizem assim, mas se Deus é onipotente, onipresente, onisciente, Ele está em todos os lugares, Ele sabe de tudo, Ele sabe do que eu preciso. Vejam como a gente consegue alterar. Que filho é esse que não pede o auxílio do pai? Que não conversa com o pai de uma forma muito simples, sem rodeios, sem precisar nós estarmos lá dentro do CELE, sem precisar estarmos dentro de uma sinagoga, de uma igreja, seja lá onde for. Deus, Ele tem Ele é nosso Pai. Não existe bloqueio nenhum nesta comunicação, além daquele que nós mesmos colocamos. Vamos nos colocar em momento de simplicidade e humildade perante esse poder maravilhoso que é o nosso Pai. Nós somos herdeiros da divindade. Nós temos dentro de nós a centelha de luz e de amor. Podemos brilhar, mas para que a gente consiga alimentar essa força e fazer com que ela brilhe e nos alimente, a gente precisa se reconectar com a nossa essência, com o nosso Pai, através desse exercício de simplicidade, de humildade, de pureza de coração.
Vamos aproveitar então esse ensinamento do capítulo 7 do Evangelho e trazer para a nossa vida do dia a dia. Esse é o convite que eu faço. Faço o convite a vocês e faço esse convite verdadeiramente a mim mesma, para que todos nós possamos fazer do nosso dia de hoje um dia muito melhor do que foi ontem, para que a gente coloque em prática os ensinamentos de Jesus, que é a maior honra que nós podemos dar, que é a maior glória, que é a maior o louvor que nós podemos fazer a esse Cristo maravilhoso, nosso irmão, que reencarnou na Terra apenas para nos instruir, apenas para nos amar. Nós somos dignos de amor o tempo todo e esse amor é incondicional. Mas precisamos então fazer esse esforço de enxergar. O amor do Pai, ele está aí nos nutrindo independente. Mas a gente só se reconecta a essa essência quando a gente dá esse primeiro passo. Vamos lá? Vamos fazer esse teste? Convido todos vocês, esse teste não, esse empenho em nos modificar, em domar as nossas más tendências. E não esquecendo, né, que o espírita, na verdade, não é aquele que se iluminou. Ah, fulana é espírita, ela dá palestra, ela faz parte lá do centro espírita, ela é uma iluminada. Não, gente, nesta vida nós viemos aqui para aprender. E esse é o trabalho do espírita, estar em constante movimento de aprendizado, é fazer força para colocar em prática o que a gente lê dentro do Evangelho, dentro de todas os livros da codificação e toda a literatura que é vastíssima sobre espiritismo, sobre esse amor desse Pai maior e sobre o que estamos fazendo aqui. O que nós precisamos fazer é colocar em prática. E só vamos sair daqui um pouquinho melhores dessa encarnação se nós arregaçarmos as mangas e trabalhar. Fica aí a dica para todos nós. Cultivemos a humildade e a simplicidade em nosso coração, para que essa energia de simplicidade, humildade, pureza de coração, ela nos reconecte e ela faça com que a gente consiga enxergar tudo de bom e maravilhoso que tem ao nosso redor. Gratidão por esses momentos e fiquem com Jesus em seus lares, em seus corações. Façam agora, eu convido a todos vocês, uma prece muito simples, uma prece de agradecimento, uma prece pedindo que os bons espíritos, mensageiros do Cristo maior, estejam conosco a nos iluminar, a nos proteger, a nos orientar, a tirar dos nossos olhos a venda do orgulho, da vaidade, que impede que nós enxerguemos as nossas falhas e aonde precisamos focar para melhorar e sermos cada vez mais merecedores deste amor, deste carinho incondicional que vem diretamente do coração do nosso Pai maior. Que assim seja. Fiquem com Deus. Uma ótima semana a todos.